bem? Irmãos, eu não vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia porque é um versículo bem pequeno, mas eu peço que os irmãos prestem atenção na reflexão que eu vou trazer para os irmãos. Ele fica lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 30, que diz assim: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Eu queria começar o culto hoje falando com os irmãos um pouquinho sobre a mesa. A gente sabe que na cultura judaica a mesa ela não é apenas um móvel de enfeite que tem lá dentro de uma casa, mas ela tem um valor muito mais profundo e é por isso que ela é muito citada na Bíblia. Ela é como se fosse um altar em torno do qual a família se reúne, as pessoas se reúnem. E eu gostaria de refletir um pouquinho com os irmãos sobre a mesa e trazer isso para a nossa vida. Na mesa, irmãos, tem o altruísmo, né? Que é quando a gente coloca a necessidade do próximo acima da nossa. A igreja primitiva, lá em Atos, eles se reuniam regularmente para fazer algumas refeições. E durante essas refeições eles celebravam a ceia, né? Que aparentemente o alvo mesmo era a comunhão cristã, compartilhar alimentos e se lembrar do Senhor, lembrar daquilo que o Senhor fez por nós e lembrar, né, participar espiritualmente da sua morte e ressurreição. Né? Ali eles celebravam a ceia, partindo o vinho e o pão. Então, ali, a mesa que eles se reuniam era com essa intenção de ter a comunhão, de compartilhar, de dar, né, sem receber nada em troca, sem essa intenção. E lá em Coríntios, Paulo fala sobre a igreja de Corinto, que no entanto eles foram corrompendo o sentido dessa refeição. Ali onde era um ambiente de compartilhar, repartir, comungar, né, com o egoísmo deles, eles foram tirando esse sentido. E é isso que eu quero trazer para os irmãos, é essa reflexão, que é sobre o que nós temos servido na nossa mesa, como igreja e como um ser individual. A nossa vida é uma mesa, onde muitas pessoas sentam, eles sentam e alguns permanecem e alguns saem. E o que nós, no nosso individual, o que a gente tem servido para o próximo? O que nós, como igreja, temos servido para o nosso próximo? Será que a gente serve algo querendo algo em troca? Será que a gente serve aquilo que é eterno? Porque é para isso que o Senhor veio, para a eternidade, para que a gente venha, para que a gente tenha a chance de sentar no grande banquete com Ele na eternidade. E Ele foi, mas Ele deixou o seu Espírito para que a gente fosse conduzido a levar mais pessoas para essa eternidade. Lá no Evangelho fala também sobre a parábola do grande banquete, né? Que é onde o servo, depois de ele levar muita gente, ele olha para Deus e fala: Senhor, ainda há lugar. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos trazer as pessoas. Mas será que a gente tem servido isso? Será que a gente tem servido a eternidade? Muitas pessoas sentam e se levantam. Quando essas pessoas se levantam da nossa mesa, será que essas pessoas saem saciadas? Ou será que elas saem vazias? Na mesa também tem a aliança. Paulo, ainda lá em Coríntios, nos alerta sobre não nos associarmos a pessoas falsas. Esse associar-se está relacionado a comer ou sentar na mesa. E ele fala que existem duas mesas, que é a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Que ele fala assim: vocês não podem comer do cálice do Senhor vocês não podem beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E essa reflexão também que eu quero trazer para os irmãos, além do que os irmãos servem, é qual mesa os irmãos estão sentados. E eu não digo só mesas de outras pessoas que talvez ainda não se assentaram à mesa do Senhor, ainda não conheceram o Senhor, mas eu também falo das outras mesas espirituais, porque se a gente está sentado à mesa do Senhor, não é certo que a gente fique se levantando toda hora dela. Aí a gente se assenta,
a gente come daquilo que o Senhor tem para nos dar, mas aí a gente se levanta, a gente fala, calma aí, Senhor, eu vou sentar ali na outra mesa, eu vou me entregar um pouquinho ali naquele pecado. A gente romantiza, e às vezes é coisa boa, mas a gente continua romantizando. Aí a gente se sacia ali na mesa do Senhor, mas aí a gente se levanta, vai para a mesa dos demônios, e aí a gente perde o nosso tempo em redes sociais, em sites que a gente não deveria estar. Não só nisso, mas também coisas que a gente faz e o nosso próximo nem vê. Em qual mesa nós temos nos assentado? Também digo sobre pessoas, mas eu também falo sobre o adultério espiritual, sobre aquilo que a gente faz e não agrada a Deus. Às vezes a gente senta nessas outras mesas, aí a gente vai lá, sacia a nossa fome nessas outras mesas. Ainda que sejam coisas vazias que eles entregam, a gente ainda se sacia. Aí a gente fala assim, vou sentar na mesa do Senhor, mas você não está mais com fome, você não sente mais vontade, você não quer mais comer do pão, você não quer mais tomar do vinho, porque você já estava saciado. Na mesa do Senhor tem aliança, e essa aliança é daqueles que sentam e permanecem na mesa do Senhor. Será que a gente tem permanecido? Uma prova disso é o próprio Judas, que lá em João ele comeu e saiu. Os únicos que tinham aliança com o Senhor permaneceram. Será que a gente tem saído da mesa também? A gente precisa refletir sobre a nossa vida. Será que a gente tem saído da mesa do Senhor? Às vezes a gente acorda atrasado, a gente precisa trabalhar, está atrasado, você olha assim o relógio, mas seu coração está queimando, só que você fala, Senhor, eu não tenho tempo. Mais uma vez você deixou de desfrutar da comunhão do Senhor. Eu não estou falando para os irmãos largar tudo, todos os compromissos que os irmãos têm para fazer, mas é sobre você sentar e conversar com o Senhor. Não é só sobre comer. A mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de relacionamento e intimidade. Será que a gente tem permanecido nessa mesa? Ainda que a gente esteja lá atarefado com coisas do trabalho, será que a gente permanece na mesa do Senhor? A mesa é um lugar de aliança, e só aqueles que permaneceram vão subir naquele grande dia. Irmãos, eu quero ver todos vocês na mesa. A gente vai ter um grande banquete. Por que a gente vai ter um grande banquete? Porque é a mesa. Só quem está sentado na mesa aqui vai subir. Será que a gente tem permanecido na mesa? Na mesa também tem revelação, irmãos. Quando a gente come, se sacia e a gente permanece para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, aí Ele nos revela tudo que Ele tem para nos falar. Porque às vezes a gente só come e sai. A gente só antes de dormir vai lá, come um pouquinho, fala com o Senhor, tem ali os nossos 10 minutinhos de orações e a gente se levanta e sai. A gente não para ouvir o que o Senhor tem para falar. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Mas será que a gente para na mesa para ouvir o que Ele tem para nos dizer? Na mesa tem revelação. Logo depois que Jesus ressuscitou, Ele encontrou 2 discípulos no caminho de Emaús, que comentavam sobre os últimos acontecimentos acerca da crucificação. Aí o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles e explicar as Escrituras, relacionando-as com o que tinha acontecido, mas eles não reconheceram. No entanto, tudo mudou quando se assentaram à mesa. Lá em Lucas capítulo 24, no versículo 30 ao 32 diz: quando estavam à mesa com ele, tomou o pão, deu graça, partiu e os deu a ele. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles, perguntando-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as Escrituras? Enquanto eles caminhavam, o coração deles queimava. Mas quando o pão foi partido, os olhos deles foram abertos. Quando a gente vem, a gente ouve uma palavra no culto, nosso coração queima. Mas quando a gente reflete no ambiente, quando a gente senta na mesa e reflete naquilo que foi falado,
É ali que vem a revelação. Será que a gente tem permanecido na mesa do Senhor? Porque, se vocês falam, claro, às vezes o Senhor fica em silêncio. Mas às vezes a gente olha e a gente fala, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Mas vocês só têm comido e se levantado. Será que a gente tem permanecido na mesa? Essa é a reflexão que eu deixo para os irmãos. O que a gente tem servido como igreja, como corpo de Cristo, como comunhão? Será que todos nós estamos permanecendo na mesa do Senhor? Amém, irmãos? Fechem os olhos, curvem a cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, meu Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Te agradeço pela vida dos visitantes, te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Te agradeço por todos os dias nos chamar para a mesa. Em nome de Jesus, o Senhor morreu para que a gente possa se sentar na mesa. Muito obrigado, Senhor, por nos dar o direito de fazer parte da família, de ser chamado de filho. Às vezes a gente olha e a gente fala, Senhor, eu não pertenço, mas ainda assim o Senhor nos chama. Ainda assim o Senhor nos chama com amor. O Senhor nos chama para a gente descansar na mesa. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar. Estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para te buscar. Às vezes, no decorrer do dia a dia, a gente não tem muito tempo. Mas estamos aqui, Senhor, ainda assim o Senhor nos sustentou até aqui. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua voz, para te adorar. E eu oro para que, em nome de Jesus, a sua presença venha estar aqui conosco, porque se tudo isso que a gente fez aqui for em vão, se a gente não entregou o nosso coração, e se for em vão, de nada vale sem a sua presença aqui, Senhor. Eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor venha falar com todos nós, cada um de forma particular em nossos corações. Às vezes alguns esperam por respostas, que o Senhor venha com a resposta. Às vezes alguns venham preocupados, que o Senhor venha com a paz, com a tranquilidade, mostrando que Tu estás no comando de tudo. Em nome de Jesus, aqueles que estão ansiosos, venha como refúgio. Aquele que está angustiado, aqueles que só têm lágrima, Pai, decifre, fale para o Pai, fale para Deus tudo o que está acontecendo. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que a sua presença venha estar neste lugar agora. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo, Pai. Amém. Floresta e o veneno no macaco.
Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Motivo de alegria estarmos mais uma noite adorando e exaltando o santo nome do Senhor, que é poderoso, que é justo e que é fiel. E só a presença dele é o que nos basta. Nada mais. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Só o que fica é a presença do Senhor transbordando nossos corações. Amém, irmãos? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Salmos, de número 105, os primeiros versículos. E enquanto os irmãos vão abrindo, eu gostaria de dar as boas-vindas novamente, ao nosso irmão João, que está voltando novamente aqui para o nosso bairro, para a nossa congregação. Que Deus abençoe poderosamente a vida do irmão João. E também quem nos visita nessa noite, a irmã Patrícia. Fiquei muito feliz de vê-la aqui. Também está voltando novamente a morar aqui no bairro, faz pouco tempo, E que o Senhor venha falar o coração, o teu coração grandemente nesta noite. E a cada um dos irmãos que aqui está. Amém? Então, os primeiros versículos do Salmo 105 vai dizer assim, eu vou ler até o 7, irmãos. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhes salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Ó vós, sementes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Amém? Esse salmo é maravilhoso. E ele nos convida a sermos gratos ao nosso Deus, a sermos gratos a Ele por tudo que Ele faz, porque Ele é o Senhor de toda a terra. E Ele sendo o Senhor de toda a terra, é Ele que supre toda e qualquer necessidade que eu e você tenhamos. É Ele que vem de conta a cada um de nós, é Ele que ouve as nossas orações, é Ele que ouve o nosso clamor, é Ele que sabe aquilo que angustia o nosso coração muitas das vezes, e Ele olha para cada um de nós e diz: eu sou o Senhor de toda a terra, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e eu também sou o teu Senhor. E falando de dízimos, essa palavra ela entra na questão do dízimo da oferta também. Porque muitas das vezes a gente investe muito tempo pedindo: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu
glorificando, derramando aos teus pés a nossa adoração, ó Deus. Pai, que no nome de Jesus Cristo o Senhor venha receber as nossas ofertas, o nosso dízimo nesta noite, Pai. Que nós possamos entregar ao Senhor com alegria no nosso coração, ó Deus. Para que o Senhor venha receber e que o Senhor venha responder através de bênçãos e milagres nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada família aqui nesta noite, Deus. A cada família representada neste lugar, ó Pai. Que nós saímos deste lugar
Glória a Deus. Povo de Deus, podeis assentar. Já solicito que abram na palavra de Deus a primeira epístola do apóstolo Pedro. De tudo que será falado, o mais importante é o que está aqui, certo? Diz a própria palavra de Deus. Se alguém quiser falar, fale segundo a palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, nós leremos até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, na Galácia, na Capadócia e
ele tinha eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, nos últimos dias. Vivemos em um mundo onde a desesperança bate comumente à nossa porta. E muitas vezes a gente acha que a esperança reina, aonde a gente acha que a esperança termina reinando a desesperança. Falo isso, essa semana eu tive uma alteração no sangue, e aí a gente começa a verificar na rede social. A gente sabe tudo, né? Nos gurus. E aí a gente começa a ler. E ler. E tem a opinião de cá, tem a opinião de lá, tem a terceira, a quarta, a quinta, a 22ª opinião e tal. E você termina tirando uma conclusão. Vou comprar um caixão. E de tudo que eu li aqui, cada vez eu fico mais arrasado. Cada texto que eu leio, eu percebo que eu estou mais com o pé na cova, mais perto de Jesus. Opa, essa parte é boa. Mas não deveria ser o contrário? A instrução deveria ser para nos animar, não nos jogar para baixo. Vivemos esse mundo dessa desesperança, onde essa leitura que o mundo nos convida, cada vez mais nos empurra para a ansiedade, cada vez mais nos faz atolar numa meio da depressão. E isso não está longe de nós. Aqui na nossa sociedade, na nossa comunidade, se a gente for na comunidade do lado, eu até diria que no mundo ocidental tem muito essa desesperança, tá? Muito embora o mundo ocidental seja iluminado pelo farol da esperança que é Cristo. Muito embora o mundo ocidental seja perfumado com o perfume do Salvador. Muito embora o mundo ocidental tenha todo o impacto do poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Isso gera para nós reflexões. O que causa toda essa desesperança, onde a esperança é devidamente comunicada, é devidamente passada? Onde está o problema em toda essa questão? Talvez o problema esteja em nós. Talvez o problema esteja nos faróis que não iluminam. Talvez o problema esteja na nossa pequena fé. Nossa missão é levar a Cristo, que é a esperança do mundo. Então, para a gente começar aqui a nossa caminhada, eu quero convidar a você a mergulhar um pouco na história do apóstolo Pedro. Aqui no começo do texto, ele vem com uma simplicidade, né? Eu, apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quem é Pedro? Na nossa mente, no nosso imaginário, quando
pegamos para pensar no Pedro, logo vem à nossa mente alguém que negou a Cristo algumas vezes, que parecia ali um eletrocardiograma, tinha a hora que ele estava vivendo um grande sopro de espiritualidade, que outra hora ele vivia um momento bastante terrível da sua vida, por conta das suas circunstâncias. E eu quero convidar você a mergulhar aqui em uma dessas situações que ele viveu. Está em João 21, a partir do verso 15. Esse texto aqui é maravilhoso, interessante, e vai nos fazer compreender um pouco do que Pedro fala para nós e a propriedade de quem experimentou verdadeiramente de Cristo. O texto diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter-lhe dito mais uma vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui é para a gente entender que o Senhor Jesus foi resgatar no lameiro da desesperança o apóstolo Pedro. Simplesmente o apóstolo Pedro. Alguém que caminhou com Cristo, alguém que Cristo certa vez o exaltou, dizendo que Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguém que fez rompantes, capaz de fazer Cristo dizer que o Espírito Santo estava usando Pedro sobremaneira e fazendo ele enxergar. Mas aqui a gente vê o Pedro passando pelo momento da depressão dele. Porque Pedro precisava experimentar de Cristo. Mas experimentar que tipo de situações? Experimentar a esperança reacender a chama do seu coração. Experimentar uma porção da graça. Nós cantamos aqui essa linda canção: se a graça é um oceano, precisamos superabundar nela, nos afogar nela. Pedrão precisava experimentar da graça de Deus. E a graça é um favor imerecido. Pedrão precisava experimentar da misericórdia do Senhor. E a misericórdia é o castigo que a gente não recebe. É o perdão. Esse não que Jesus traz para nós. É como um copo que se enche e assim que ele completa, ele fica pleno do líquido, ele transborda. Isso é misericórdia. Quando nós atingimos perfeitamente a ação divina, a ponto de sermos passados daquilo que merecemos receber pelas nossas atitudes, pelas nossas condutas. Então, trouxe a memória de todos nós aqui esse texto para que a gente perceba que quando o nosso querido Pedrão vem falar para nós de esperança, ele vem falar para nós de Cristo, ele vem falar para nós de vida eterna, ele vem falar para nós do poder de
Deus. Ele vem falar para nós como pastor. Ele vem falar para nós como alguém que conhece a Cristo. Ele vem falar para nós sobre alguém que experimentou da graça de Deus. Ele não está falando apenas de palavras. Ele está falando aquilo que ele verdadeiramente viveu. E quando a gente experimenta tudo isso, quando a gente caminha mais com Cristo, quando a gente vive plenamente com Cristo, a gente passa a ter essa mesma experiência que o apóstolo Pedro transmite para nós. Aqui no começo do texto, ele vem aqui com todo o seu, toda a sua concisão. A gente vê lá que Jesus fala para ele: Pedro, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, cuida das minhas ovelhas. Ele não escreveu uma série de livros, mas a dimensão daquilo que ele escreve para nos pastorear, para nos mostrar como é o poder de Deus a transformar a nossa vida, espelha o poder de quem foi tocado verdadeiramente por Cristo, de quem estava pisando no mar da depressão, de quem superou a ansiedade, de quem verdadeiramente foi erguido por Cristo e levado para Sinédrio, para ser de camarote, assistente, aquele que assistiu Cristo sendo erguido aos céus em toda a sua glória. Então Pedro não fala de palavras, ele fala de vida. Então ele convida para nós aqui, ele fala para nós a um povo que não era judeu. Se a gente começar a observar, no começo de todo o trabalho cristão, Pedro teve uma dificuldade muito grande. Ele viveu em Jerusalém, ele ficou lá, e lá era sua terra, e ele é até acusado do apóstolo Paulo de querer converter as pessoas ao judaísmo. O apóstolo Paulo chegou uma vez a chamar a atenção: não, Pedro, nós somos cristãos, não temos que converter as pessoas ao judaísmo. É diferente disso. Nós temos que converter as pessoas ao Senhor Jesus, à vida eterna, à graça. E aqui o apóstolo Pedro está falando para pessoas de fora. Ele está falando para o pessoal lá da Turquia. Hoje, essas regiões aqui que ele fala ficam num país chamado Turquia. Talvez o número de cristãos lá seja bastante insignificante. Talvez. Mas não é por isso que a gente está deixando, que a gente precisa deixar e nos desanimar. Porque ser cristão não é dominar uma região. Ser cristão é ter o poder de Deus transformando a vida, para que essa vida transforme vidas. Então o apóstolo Pedro abriu a sua mente nessa situação aqui. Ele já estava pastoreando muito além dos judeus, dos cristãos judeus de Jerusalém, mas ele já estava fazendo missões. E lá, no meio dos forasteiros, ele diz: olha, vocês que são eleitos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Ele está dizendo para aquele povo que não importa o contexto de onde eles vieram, não importa se eles eram bárbaros, gentios, ou seja lá que for, o que importa é o agora com Cristo. O que importa é a partir de agora, você conhecendo a Cristo
e sendo transformado. Então ele chega para o povo estrangeiro, distante, que não conhecia Deus, que antes era tratado como imerecedor, porque o Deus pertencia ao povo de Israel. Esse Pedrão, o nosso apóstolo, está dizendo: olha, vocês são tão separados como qualquer outro, pela fé que vocês têm em Cristo. O que importa é a transformação que Cristo vai fazer em você a partir de agora, e não o seu contexto social. Ele não está dizendo que o que valeria se você fosse de família judia, ou se você fosse de família religiosa. Não, o que importa é Cristo. Não importa se você era de uma família rica ou de família pobre. Não, o que importa é que você está com Cristo. Não importa se você é de Israel ou não, o que importa é que você está com Cristo. Não importa se você está num ponto singelo no mundo, como pedra de amolar, ou se você está num grande centro, ou nos grandes locais onde há vivência e reflexão de Cristo, onde tudo tem sucesso e proeminência. Não! O que importa é você estar com Cristo. Se você está com Cristo, você é um eleito, você é um separado, você é um santificado, você é aquele que está sendo direcionado por essa palavra pastoral do apóstolo Pedro, dizendo para mim e para você: há esperança em Cristo Jesus, ainda que você esteja com os dois pés na lama da depressão, ou ansioso com as coisas que hão de acontecer na sua vida. Não importa, Cristo sempre estará conosco, com as mãos estendidas. Basta você querer confiar. Pedrão decepcionou Cristo diretamente, face a face, e depois face a face, Cristo foi lá, estendeu a ele a mão abençoadora, o colocou de pé e reacendeu a chama do seu coração, e vai fazendo mais e mais e mais. Esse é o mesmo Pedrão que logo em seguida a conclusão da obra de Cristo abre a boca e muitas pessoas se convertem pelo poder do Espírito de Deus. O que nós precisamos nessa vida? Ter sempre a renovação da nossa esperança. Precisamos do toque de Cristo. Precisamos estar cientes de que esse Cristo nunca vai deixar a gente cair no chão. Nunca vai deixar, porque Ele nos ama. E o apóstolo Pedro começa a trazer para nós esse mar de esperança. Aqui vos fala quem esteve lá perdido, desesperado, desesperançado, choroso, com o coração partido, dizendo: quando você encontra Cristo, você começa a compreender tudo diferente, tem uma vida toda diferente, tudo é novo. E ele fala logo assim: olha, louvemos a Deus, bendito seja Deus. Quando a gente expressa que Jesus é bendito, a gente está louvando, a gente está adorando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Criador Jesus Cristo. Bendito seja Cristo, aquele que se fez Cordeiro por nós, para nos resgatar, para pagar as nossas dívidas, para nos colocar de novo no caminho do céu. Bendito seja o Espírito Santo de Deus, que nos conforta, incomodando o nosso coração, a nossa mente, todas as vezes que a gente pisa fora da faixa. Bendito seja. E ele diz: como? Por que
pecador eu sou, quando eu percebo quão errante eu sou perto de Deus, eu compreendo, eu começo a enxergar que a misericórdia do Senhor é como uma onda que vem, e vem, e vem, e não tem como me afastar dela. Por isso que Cristo começa seu ministério dizendo: olha, não importa o passado, o importante é você se arrepender. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. Talvez nem tenha sido o apóstolo Paulo que falou, mas está na Bíblia. Se você fazia algo de errado, se você percebeu a partir desse farolete espiritual que o Senhor coloca diante dos nossos olhos, para que nós venhamos a nos julgar nos nossos próprios atos. Porque é segundo a misericórdia, e essa misericórdia diz a própria Bíblia que não tem fim. Então, meus irmãos, nós precisamos, assim como o apóstolo Pedro, reconhecer que não merecemos nada de Deus, mas mesmo assim Ele é bondoso em perdoar. Eu posso descansar nas suas mãos, ainda que eu esteja com o maior dos erros, com a maior das dificuldades, com a maior das crises, com o maior dos dilemas, ainda que eu esteja atravessando o vale da sombra da morte. O Senhor pode me alcançar com sua onda de graça, com a sua misericórdia. E o apóstolo Pedro continua: essa graça que acendeu meu coração e essa sua muita misericórdia me regenerou para uma vida e esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos estrangeiros. Aqueles forasteiros ali que Pedro comenta, ele está falando sobre nós. Nós somos esses estrangeiros, esses forasteiros. Por quê? Cristão, aquele que experimentou da graça, aquele que recebeu o levantar pela mão divina de Cristo, aquele que teve experiência, aquele que se arrependeu, aquele que tem uma nova vida, aquele que caminha com Cristo, ele vive com os pés na terra e o outro no céu. A nossa dimensão humana é a terra, mas a dimensão de Deus é o céu. A dimensão do Senhor é o céu. A dimensão do nosso Deus é espiritual, não é terrena. Então nós somos forasteiros aqui nessa terra. Nós não pertencemos a esse mundo. Então precisamos compreender onde nós estamos, o que nos faz ter esperança de Jesus. Não adianta a gente querer garimpar aqui, porque aqui tudo é passageiro. Mas quem crê em Cristo, quem vive com Cristo, quem está em Cristo, tem a vida eterna. Nossa esperança não está em nada aqui nessa terra. Não pode. Nossa esperança tem que estar sempre no Senhor da glória. Porque ainda que a morte venha nos alcançar, a nossa alma pertence ao Senhor Jesus. E a nossa alma vai ser levada aos céus. Nisso temos que nos alegrar, nisso temos que nos esperançar, nisso o nosso coração precisa ter. E
o apóstolo comenta assim, ó, e essa herança de Cristo Jesus, ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para todos nós. Essa herança não é possível ser alterada, modificada, revogada. Foi Cristo que deu para mim e para você mediante a fé. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nada. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso brado. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. E se essa herança é um direito daquele que crê, inalcançável, nem pelo inimigo das nossas almas, o apóstolo Pedro ainda traz ainda mais um fio de esperança. Ele fala assim: se vocês são de Deus, são salvos, o Senhor ainda guarda aqueles que o amam. Tem um salmo que fala assim, né? Aquele que te guarda não dorme, não é? Aquele que te guarda não dorme. Aonde temos colocado a nossa esperança? A gente muitas vezes tropeça, muitas vezes quer correr sem força, por outras a gente atola nas depressões da vida, porque a gente coloca as nossas esperanças em algo que não te tem a concretude, que não é seguro. Colocamos as nossas esperanças na medicina, colocamos as nossas esperanças nos medicamentos, colocamos as nossas esperanças no dinheiro, colocamos as nossas esperanças no conhecimento humano, colocamos as nossas esperanças na nossa força, colocamos as nossas esperanças nas nossas próprias capacidades, colocamos as nossas esperanças talvez em outras coisas que eu não consigo dominar aqui agora. Quando a verdadeira esperança está no Senhor, a verdadeira esperança está em ter experiências com o Senhor, a verdadeira esperança é ter o Espírito Santo a nos orientar, é saber que temos um Deus a nos aguardar e temos a plena consciência de que o nosso advogado é Cristo, e que no dia que a gente estiver diante de Deus Pai, pedindo julgamento, Ele há de interceder por nós. O seu livro é o amor. O seu livro é o amor. E o que Ele espera de nós, um coração cheio de fé. Que nós vivamos a esperança verdadeira nas nossas vidas, para que a gente não caia no desespero, nas depressões, e tenhamos uma vida feliz. Porque diz o Senhor Jesus que Ele veio para que a gente tenha vida e uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida plena. Mas precisamos descansar da esperança que Ele é. Precisamos descansar do seu poder, precisamos descansar do seu amor, precisamos descansar das suas promessas e precisamos caminhar seguindo seus passos
de integridade e de amor. Que Deus assim se abençoe os nossos corações. Fiquemos todos de pé. Tem alguém que precisa de oração? Alguém que está atravessando alguma dificuldade, que quer vir aqui à frente para que a gente possa orar? Pode vir. Alguém fez aniversário? Não? Então, meus irmãos, estenda as suas mãos. Querido Deus, queremos, ó Pai, entregar, ó Pai, esse trabalho a Ti, Senhor. Pai, louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos convidou aqui e foi, Deus, pela força do Teu amor, Pai, do Teu querido. Te entregamos, ó Pai, esse trabalho, Senhor, esse culto de adoração a Ti, Senhor. E pedimos humildemente que o Senhor receba com cheiro suave, ó Pai, do Teu trono de glória, Pai. E aqui nessa hora onde nós estamos nos despedindo, queremos entregar aqui em Tuas mãos, ó Pai, essas duas senhoras, ó Senhor, e também a minha vida, Senhor. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor derrame mais uma porção da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Pai, estamos atravessando por problemas, ó Senhor. Ó Pai, e cremos, ó Pai, que o Senhor é aquele que tem a última palavra em todas as situações, Senhor. Então, Pai, queremos colocar em Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Aqui das minhas irmãs, o Senhor conhece, Pai, as suas vidas. O Senhor conhece, Pai, o que está nos seus corações, ó Pai. Pedimos que o Senhor opere poderosamente sobre essas vidas, ó Pai, trazendo novamente a paz e a tranquilidade aos seus corações, ó Pai. Pai maravilhoso, e também pedimos, ó Pai, por cada pessoa que está aqui presente, Senhor. Cada um, Pai, que trouxe aqui o seu louvor, a sua adoração, Senhor, a Tua presença diante desse altar, ó Pai. O Senhor conhece as suas vidas, os seus corações, ó Pai. O Senhor conhece cada necessidade, Senhor. O Senhor sabe das lutas, o Senhor conhece tudo, Pai, como diz o apóstolo Pedro. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Senhor. O Senhor conhece, Pai. Então, pedimos que o Senhor derrame todo o seu poder, ó Pai, sobre essas vidas, ó Pai. Abençoa, Pai, e faz a Tua grandiosa obra, Senhor. Cura, Senhor. Reanima, Senhor. Vivifica, Senhor. Aviva. Ó Pai, renova a esperança. Faz o que for preciso, Senhor. Mas não deixeis que saiamos daqui, Pai, iguais como entramos, ó Pai. Pai maravilhoso, que ao sairmos por aquela porta mais uma vez, que o Senhor nos acompanhe por mais uma semana, Senhor, na Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor esteja conosco em cada luta, Senhor, em cada dificuldade, em cada desafio, Senhor, em cada prova, Senhor, em cada tentação, em cada uma, Pai. E que o Senhor nos dê a poderosa mão que o Senhor tem para nos sustentar em tudo isso, Senhor, e nos manter de pé, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, fale nessa semana poderosamente, Senhor Deus, a todos os nossos corações, ó Pai. Fale, Senhor Deus, com sussurros, ó Pai. Fale com trovões. Fale, Senhor Deus, com as Tuas maravilhas, pelo sorriso de uma criança, Senhor. Usa, Deus, o Teu poder para poder, Pai, nos consolar, Senhor Deus, e nos trazer esperança, Senhor. Pai maravilhoso, pedimos também que o Senhor acampe os Seus anjos, Pai, sobre cada um dos lares aqui representados, ó Pai. Pai, que o Senhor nos proteja por mais uma semana, Pai. Pai maravilhoso, que o amor de Deus, que a graça poderosa e transformadora do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações suaves e poderosas do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, sobre cada um que crê no Senhor Jesus, sobre cada um daquele que professa o nome de Cristo mundo afora. Meus irmãos, vamos em paz, o Senhor nos acompanha.